há uma demanda de crescimento que é o próprio mercado. E Ribeirão Preto agora tornou-se uma líder de uma região metropolitana. Por quê? Porque tudo carreia para cá, ou quase tudo. E nós, os empresários da construção civil, abrigamos a maior cadeia produtiva de nações, de qualquer nação. Desde um sujeito lá numa olaria, até o grande presidente de uma grande indústria que nos fornece. Então, essa cadeia produtiva, eu quero que vocês saibam que nos meus 38 anos de engenharia, ela nunca foi observada corretamente. Nos últimos tempos, sim, mas com um tom um pouco político, não com valores real do que é a construção civil, do que é a incorporação imobiliária, do que é a produção de ativos. Há 20 anos atrás, você ia num banco pedir um empréstimo. O gerente olhava e falava assim, construção civil, e guardava alto risco. Era assim, pode pegar os mais antigos aqui que eles vão confirmar isso. Obras públicas sempre foi problema. As leis não amparam, é complicado, as disputas são difíceis, né? O menor preço não classifica a melhor empresa, e é assim que funciona a legislação. E dentro de tudo isso, e no período dos últimos 20 anos, principalmente, vamos pôr 22, nós estamos acompanhando muito de perto o que está acontecendo em Ribeirão Preto. E por isso que eu pedi ao Rodrigo, que eu agradeço publicamente demais, essa abertura de falar com vocês. Eu trouxe aqui um papelzinho que eu vou... É uma linha do tempo que eu vou pedir para passar para os vereadores. Alguém pode me entregar para aqueles que estão presentes? Tem alguém que pode entregar uma folha para cada vereador? Essa folha, eu desenhei aqui uma linha do tempo. Eu desenhei aqui, e vocês vão receber aí, uma linha do tempo das legislações que nos afetam, para poder nós interagirmos e falar para vocês o que é que a gente sente relacionado à nossa atividade. Então, essa reunião é fruto desse manifesto, dessa carta. E nessa carta tem uma expressão de sentimento. Essa expressão de sentimento, no final da carta, aqui em letras itálicas, itálica é o deitadinho, né? Não é negrito. Está escrito assim, ó: a cidade, até aqui crescemos assim, porém não dá mais. Melhor parar, pensar a cidade para depois crescer. Eu não sei como que vocês recebem essa informação da construção civil, porque às vezes nós não somos vistos como importantes. Há rótulos que não são apropriados para um setor tão importante quanto o nosso. Eu não vou multiplicar a palavra especulador, que a gente escuta até em campanha política. Mas nós, depois de pensarmos muito, almoçamos em vários empresários várias vezes, gente, não dá mais. Do jeito que está, não dá para continuar. Melhor parar. É forte isso, né? No começo, mas como parar? Não vai parar nunca. Não, mas do jeito que está, é melhor parar. E saibam vocês que é melhor parar. Esse é o manifesto que nós fizemos para o modelo que sempre existiu. Depois tem assim: a história se repetirá, ou seja, com relação às legislações, ao seguirmos o caminho de se aprovar um plano diretor incompleto, que não tenha em vista as leis complementares, mapas setoriais que o integrarão, relegando-as, essas complementares, mapas, para um momento posterior. Assim não teremos a cidade planejada. Então, a base de tudo é isso. Então, vamos à linha do tempo. Eu gostaria que vocês observassem que o plano diretor, que está aqui em primeiro plano à esquerda,
é de 1995, na época do prefeito Palocci. Esse plano diretor foi feito por uma equipe ligada ao pessoal antigo PT, onde eles tinham lá vários arquitetos, com várias ideias de crescimento das cidades, muita coisa teórica muito boa, que não vou desclassificar, mas que não prosperou tanto como intenção inicial do partido. Mas fez um plano diretor, antes mesmo do Estatuto da Cidade, que é de 2001. Então, o Estatuto da Cidade veio complementar todas as discussões que ficaram depois da Constituição Federal. Então, veja bem, o plano diretor de 95 teve um complemento em 2003. Esse complemento não teve assim uma grande mudança, mas ele teve aí praticamente 10 anos depois, aí, vários anos depois. Depois do plano diretor de 95, no plano diretor de 95, diz o seguinte: vão ter as leis complementares para depois. E aí que mora o problema. Então, as leis complementares são aquelas que regulam mesmo o uso do solo, o meio ambiente. Então, o plano diretor foi algo conceitual. E chegou em 2004, com essa lei 1616 do meio ambiente, e detalhou o que era o meio ambiente, mas muito detalhado. Até para fazer uma terraplenagem num terreno de 40 centímetros, tem que avisar a prefeitura que vai fazer terraplenagem. Tem um absurdo de coisa lá, que está lá nessa época, 2004. Depois, em 2007, duas leis importantes, que antes disso era uma lei 3346, em 2007 saiu o uso do solo e o Código de Obras, como aprova os projetos, recursos e tal. Então, veja, de 95 para 2007, são 12 anos depois. Então, isso, vocês que estão na Casa das Leis, como pode? Você faz um projeto básico, como vai crescer, eu também não estava como vai crescer, mas como é que isso vai acontecer? E as leis vão saindo em épocas diferentes, separadamente, é o que está na carta. Elas não se falam, elas têm lacunas, elas não complementam e não nos dão segurança jurídica. É uma colcha de retalhos de leis. Isso vocês podem acreditar. Então, depois disso, a lei do solo, que é a mais importante, com a dinâmica da cidade, cujos empresários atenderam essa dinâmica com seus empreendimentos, ela foi alterada em 2005. Veja só. Logo seguida, essa lei foi alterada, e o motivo que ela foi alterada foi uma modernidade, ela acompanhou o progresso. Mas logo seguida, nessa bolinha preta, ela foi considerada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inconstitucional. Antes mesmo de ser publicada, que aí nesse achuriadinho, esse quadradinho achuriado, a Secretaria do Planejamento emitiu uma resolução. Puxa vida, então caiu a lei, como que nós vamos funcionar? Foi uma correria danada, aí vamos funcionar assim. Uma resolução é uma regra departamental, interna, para funcionar. Então, já não tínhamos mais lei. Voltamos na lei de 2007. Então, vários empreendimentos em aprovação, vários empreendimentos, vários investimentos, vários compromissos de terrenos comprados, parcerias com as famílias, e voltamos em 2007. Pois bem, então foi emitida uma resolução. Aí saiu a publicação nesse achuriado aí. Outra resolução. E nós, nesse entremeio, nesse limbo jurídico, cumprindo a lição de casa. Vocês podem ir no planejamento, que até então, vocês vão ver sempre alguém com uma camisa de uma consultora, escrito o nome da consultora lá, tete a tete, homem a homem, conversando, pedindo pelo amor de Deus. Então, as construtoras, nessas circunstâncias, viraram pedintes. Então, eu estou falando em nome das consultoras. Nós somos pedintes, além de tudo que a gente faz. Se nós não pedirmos, por favor, mas espera aí, vamos analisar aqui, olha, mas espera aí, vamos discutir. Aí sai um comunique-se. Você tem que fazer essas 22 coisas aqui.
Você atendeu às 22, pega o advogado, pega o arquiteto, pega o engenheiro, daí a pouco, mais 3 coisas. Aí você atende às 3. Faltou essa. É assim que funciona. Tá? Então, o ambiente que nós escrevemos, que não dá mais, não pode crescer, é este. Esse ambiente aprovativo no tratamento da indústria da construção civil, dos empresários, dos empreendedores que investem seus recursos. E qual é a segurança que a gente tem? Então, imagine vocês, que malabaristas são esses empresários que estão me apoiando aqui, que eu fico altamente agradecido com eles, porque é difícil você unir, porque eles trabalham muito, é muito difícil, eu mando zap para todo mundo. Até para de falar zap que eu já vou. Então, eu peço que reconheçam esse esforço. Tem aqui, sei lá, umas 8, 10 empresas aí. Bom, diante desse assunto, nós tivemos outra conclusão. Até aí eu acho que vocês não têm dúvida do que eu estou falando. Eu estou mostrando aqui como nós nos sentimos. Em qualquer situação da prefeitura, no jurídico, na fazenda, lá no planejamento, no DAERP, na infraestrutura, em obras, tudo isso nós somos pedintes. Se nós não formos no tete a tete, você não resolve. Muitas vezes a gente fica bravo, fica exaltado, levanta a voz, briga, aí é uma retórica danada, o funcionário fica com raiva, não te atende mais, aí ele protela. Outro dia eu tive um caso desse, fazendo uma doação de uma rua, desde outubro, para fazer uma avenida, doar para o município, pronta. Desde outubro, eu precisava só de um despacho do jurídico, devolvendo para o cartório, passando a escritura. Eu fui pedir se poderiam agilizar, por favor. Fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, o procurador se irritou comigo e falou: nós temos 15 dias, doutor. Então o senhor vai esperar 15 dias. Eu, por favor, mas isso aqui é... Doutor, nós estamos 15 dias. Aqui a gente cumpre a lei. Aí tá bom. Sabe o que eu disse a ele? E se eu pedir para um vereador, o senhor atende? Atendo. Então, quem somos nós? Se coloque no nosso lugar. Eu passei por isso. E me exaltei com a pessoa, que às vezes eu também saio um pouco do eixo. Sabe o que ele fez? Quase chamou a guarda municipal. Tá? É um depoimento que eu estou fazendo. Então, veja bem. Se você não trata bem, você não é atendido. Se você trata bem, não sei o que acontece. Então, nesse ambiente, muitas vezes, inicia-se um processo de negócio. Então, vocês estão com a casa, parabéns pela transparência aí da casa, a prefeitura está seguindo o exemplo, de mostrar a verdade das situações. Como é que fica vocês sabendo que esse ambiente é o que leva à corrupção e pode levar? O que fazer com isso? Eu não estou mentindo. Esse é o caminho que leva. Eu falei para o Rodrigo e escrevi na carta. Por favor, vocês vão ter paciência comigo, aqueles que vierem. Onde é que está, Rodrigo? Eu disse aqui, eu não vou achar agora. Para isso, acreditamos que o governo atual está no caminho certo. O governo atual está bem intencionado, a gente percebe isso. Ao menos está iniciando trabalhos através de um diálogo melhor com a sociedade civil organizada. Nós estamos em 5 entidades aqui. E com os vereadores renovados, boa parte. Num momento mágico em que o legislativo se apresenta atualmente de forma republicana. O que significa isso? Dando sinais que votará pela cidade e não atuará com clientelismos, que sempre prejudicaram as cidades. O que é clientelismo? O Boulevard foi transformado em comércio. Mas não perguntaram para o dono das casas. Se o seu pai morasse lá, construiu a casa com o Banco do Brasil financiando na década de 40,
e você estudou, mora lá em Brasília, em Goiânia, e seu pai vai ter que mudar de lá. Ele não tem mais vigor para fazer outra casa. Como é que se fica seu pai? E aconteceu com muitos pais. Mudaram o uso do solo, aqui nesta casa, e pronto. O cara que muda, né? O cara que arruma outra casa, o cara que se vira, vai para um condomínio. Isso aconteceu. Então, a casa de leis, a repercussão é lá no neto, é lá no senhorzinho. Então, vocês estão de parabéns, empresário que largou não, né? Eu esqueci a sua empresa, qual que era? De alimentação Qualitar, e hoje é vereador. Ele me disse o seguinte: cara, estou vivendo agora, parei de ser empresário, mais ou menos assim, né? Então ele corrobora comigo. Então veja só, eu aqui mostrei como é difícil trabalhar nesse ambiente de leis, que foi uma colcha de retalho de 95, e as leis complementares espalhadas ao tempo e não se falam direito. E aquela que não falou, e também houve falha do Legislativo na época, que fez um projeto substitutivo que não tinha audiência pública e foi considerado inconstitucional. Um dos motivos foi esse. Então caiu a lei e todas as empresas estão vivendo nessas dificuldades. E aí sabe o que falam? Que nós estamos influenciando, que os empresários é que querem mandar. É isso que sai na mídia, que sai nas fofocas. É isso. Então, o nosso papel aqui é contar com a ajuda de vocês e mostrar que o mundo empresarial precisa ser visto de forma diferente. O Dorival tem 350 empregados. Ele precisou lutar para conquistar a associação comercial, depois de 113 anos de nunca ter uma eleição. Também nas entidades tem os seus grupos. Agora o grupo dele é a cidade. Ele assumiu esse compromisso. Se ele vai dar conta, com a ajuda de vocês, ele vai dar conta. Então, veja bem, além desse limbo, dessa dificuldade, das leis feitas esparçadamente, tem um outro problema grave. Quando eu aprovo um empreendimento, qualquer que seja ele, um parcelamento, eu tenho que resolver a água de chuva, afastamento do esgoto, o suprimento de água, a reservação de água, né? E a água potável. Obrigado. Então, veja só. Aí eu vou lá no DAERP. Até então. E é uma colcha de retalhos para resolver. Tudo é assim. Então, eu faço o meu cano. Eu faço o meu tubo até onde pode jogar. Aí o vizinho faz o outro tubo. Eu faço a minha lagoinha de retenção de água para não inundar o rio. Aí o outro faz outra lagoinha. Só que depois de 5 anos, a prefeitura tem que tomar conta das lagoinhas. Você acha que tem dinheiro para tomar conta? Para ir cortar o mato? Para desentupir o tubo? Isso é Ribeirão Preto. Por que cada um tem que fazer uma lagoa? Por que não foi pensado aquela microbacia total e faz uma lagoona ali, vai ter que desapropriar o chacareiro, porque é assim que é para crescer, e equaciona isso? Por quê? Por que permitiu-se essa colcha de retalho? Porque não tem planejamento. Então nós afirmamos, não existe planejamento. E vocês saibam disso, que não existe planejamento. Só que tem um agravante. A infraestrutura básica que está aí, que são essas que estão na carta, depois vocês leiam de novo, água potável, esgoto, até o resíduo sólido, que é o resíduo da construção civil, o entulho, desculpa, não tem solução. Até hoje, nós fizemos um estudo 7 anos, a prefeitura não quis nem saber do nosso estudo, largamos mão. Então, veja só, nós não temos infraestrutura para a cidade crescer direito. O sistema viário que faz parte disso também é problema. Claro que os empreendimentos que estão na Zona Sul, está aqui o arquiteto de mais renome dessa cidade que fez os projetos, você tem que ter um apoio do município falando com o Estado de São Paulo para fazer as situações de passagem de nível.
Então, nós temos hoje uma cidade grande, passamos no anel viário para ir lá para o Iguatemi, por exemplo, e ali já tem um problema na hora do pico. E vai ter no outro, e vai ter no outro. Por que tem isso? Vocês acham que o município senta com o Estado e resolve? Claro que não. Vocês acham que a água de chuva do Cebolão está indo para onde? No Ribeirão, no Corguinho lá embaixo. A água de chuva do Novo Shopping, lá atrás, que eu conversei muito na época, foi para o Corguinho também. Não teve retenção. Aí inundaram as lojas aqui embaixo, viu, Dorival? Esses são um dos motivos. Agora nós vamos crescer para outros lados. Qual é o projeto? Quais são as retenções? Se eu for crescer para Araraquara, o esgoto vai passar em frente à rodoviária? Está pensado? Vai tudo na mesma estação ou vai fazer outra? Onde que está escrito? Onde é que está o projeto disso? Então saibam vocês que a cidade não tem planejamento. Notadamente dessas infraestruturas básicas. Eu estou falando isso porque eu fui informar no DAERP, lá no ambiente. Nosso aditamento contratual vai até 2033. O último aditamento de 134 milhões de contrapartida de obras. Os interceptores calculados foram calculados, mas não foram calculados para a bacia inteira, foram calculados para resolver problemas pontuais e que já deu um aditamento até 2033. Vocês imaginam o que é o estado disso daqui para frente. Hoje no DAERP tem o Dr. Valdo, é um experiente engenheiro, com certeza ele já sabe de tudo ou quase tudo tem que fazer. Então, a minha proposta aqui para vocês é o seguinte, eu escrevi nesse item 1, em amarelo, de fazer uma proposta de um plano diretor transitório. Eu queria que vocês riscassem essa palavra, porque não existe esse plano diretor transitório. Eu intencionei aqui fazer um plano diretor conceitual, e que pudesse escrever nele tudo o que vai fazer. Se não conseguir fazer rápido, como o governo está prometendo, tem que estar um plano diretor conceitual escrito. Quando vai ser aprovadas as leis complementares? Leis complementares são aquelas do Código de Obras e uso do solo, meio ambiente. E também tem que estar escrito sobre os planos setoriais. Setoriais são habitação popular, setoriais é como vai ser vista a Zona Leste, que é uma setorial, que não tem nada de um bicho de 7 cabeças na Zona Leste. É um mito que se criou na cidade. Não há nenhuma situação ruim naquela região, ao contrário. Então, nós estaremos à disposição de vocês, que eu estou naquela região com a minha empresa há 20 anos, e acompanho, tenho escrito um caderno espiral de 200 folhas de tudo que eu assisti. Tudo eu mostro para vocês a época que foi falado. Então, não tem nada de errado. O que tem é falta de planejamento. É falta de saber, vai fazer a Avenida Nestlé, a água de chuva dela vai captar só a avenida ou mais para frente um pouquinho? Ah, só a avenida por enquanto. Ah, é? Por que só a avenida? Não dá para fazer o resto? Vai atravessar a Anhanguera, esse tubinho vai dar? Não, não dá. Então a cidade está, sim. Os nossos técnicos são bons, mas a vontade política fez com que eles ficassem submissos e medrosos de falar o que eles acham. Então, Rodrigo, esta é um espelho do que está acontecendo. O nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que nós não estamos aqui defendendo o meu empreendimento, a minha região, o negócio do Batista, o negócio do A ou do B. Nós estamos aqui pela cidade, fazendo um depoimento apoiado pelas entidades. A OAB, eu depois vou passar a palavra para a OAB, dos advogados, para que ele possa corroborar. Então, no item 1, eu falei, tem que ser um plano diretor transitório. Mas nós conversamos nessa semana, porque isso aqui foi preparado para uma reunião com o prefeito no dia 16. Ele teve que adiar essa região para amanhã. E agora adiou de novo, porque ele vai para Brasília junto com o nosso presidente para assinar, Dorival também vai, a questão do aeroporto.
Então, como o Rodrigo, eu combinei com o Rodrigo de todo que nós fôssemos levar ao Legislativo, trazer a ele, nós protocolamos a carta com ele que vocês receberam uma cópia. Então eu falei, Rodrigo, a reunião com o prefeito não houve, mas eu tenho que cumprir o que eu combinei com você. Está aqui a carta. Ele falou assim, então vamos esperar uns 2 dias para ver o que vai acontecer e eu entrego para os vereadores. Foi muito ético nisso. Eu falei, não, Rodrigo, acho que é melhor entregar, porque o prefeito adiou para quinta que vem, senão vai ficar chato, isso aí vaza e ninguém entende o que está acontecendo. Então, só fazer um parênteses, senhor Batista, eu até comunicando aos vereadores, eu fiz uma consulta ao Executivo. Estive no Palácio Rio Branco, até antes de soltar o convite dessa reunião, eu havia falado para o Batista, lógico, o Batista solicitou que a gente fizesse, da nossa parte, dos vereadores muito tranquilo, mas que eu ia me sentir mais confortável comunicar, em primeiro lugar, o prefeito, olha, vai ter uma reunião no Legislativo sobre determinado assunto, então foi dessa forma que foi conduzido, com muita clareza, com muita transparência. Tá? Clareza, transparência, diálogo, sem conluio, e eu estou muito contente, vocês estão de parabéns, porque nós nunca tivemos essa oportunidade. Então, veja bem, as intenções do prefeito, agora houve uma mudança da Secretaria de Planejamento, e essa carta, ela foi direcionada para a estrutura do planejamento antes dessa mudança. Agora houve uma mudança. Claro que com essa mudança, nós temos aqui um profissional que eu conheci, também acho que é uma pessoa altamente competente, que é o Dr. Edson Ortega, foi ministro da Habitação do Brasil. E depois dessa mudança, eu conversei com o Ortega por telefone, ele está alinhadíssimo com isso, já tem uma programação com vocês, de apresentar o plano diretor, são leis que estão sendo feitas, e eu ia passar para você, Rodrigo, o seguinte, esse plano diretor a ser encaminhado, ele é conceitual. O que significa isso? As leis complementares vão ficar para depois. Se ficar para depois e forem espalhadas ao tempo, o treco continua. A besteira continua. Então, o que eu sugiro a vocês? Pode ser conceitual, maravilha, vai constar tudo, tem que constar. As leis, quando vão ser feitas, ter prazo para isso. E os planos setoriais. E uma terceira coisa que eu queria que vocês anotassem. Contratação de projetos da cidade inteira, de água, esgoto, drenagem urbana e viária. Se não tiver escrito o tempo que vai ser contratado isso, esquece. E eu vou dizer por quê. Porque vai continuar o negócio. Porque se eu vou negociar, eu vou fazer um empreendimento aqui na Ribeirânia, na área lá do Fausto Galina, por exemplo, o tubinho aqui embaixo do esgoto vai dar? Se eu fizer ali 30 prédios? Ah, agora tem que fazer outro tubo. Aí vai cobrar desse empreendedor? Aí vai aplicar o IPTU progressivo nele, pau na jaca do proprietário? Como é que vai ser feito isso? A ideia anterior, que era a cidade crescer em círculos, vocês viram isso, não viram? Anéis. Aquilo era para passar por cima daquela área e falar assim, IPTU progressivo nele. Mas está resolvida a infra? Ou vai esnucar o sujeito para pagar imposto e não resolve o caso? Então, é muito sério isso, tecnicamente. Então, Rodrigo, essa situação de que o plano diretor que vai ser apresentado é conceitual, certamente vai ser muito melhor. Tem pessoas pesquisando, não só de Ribeirão, como de outros locais. Eu conversei com o secretário Ortega ontem. Está tranquilo, nós estamos alinhados, não em conluio, alinhados no diálogo, para ver o que é melhor para a cidade, dentro do espaço público. Então, o melhor é o plano diretor conceitual, porém cravado. As leis complementares, que são essas, não dá para ficar até 1 ano para fazer uso do solo de novo. E eu acho que para fazer uma lei complementar de uso do solo, legal, vai aí uns 8 meses.
eu acho. Esse período até lá, nós continuamos no limbo jurídico que está hoje. Então, a sugestão é que, aqui nesse papel, quando caiu a lei, tem 2 resoluções que foram feitas. Esse papel, essa corzinha aqui é marrom. Então, a proposta é que seja feito uma legislação, ou decreto, ou lei, que consolida essas 2 resoluções, que foram departamentais, para que funcione e que o perímetro urbano fique consolidado, até que saia a outra. Porque para você aprovar o perímetro urbano agora, no plano diretor, pode até aprovar. Viu, Rodrigo? Você pode até aprovar. Só que, a rigor, o perímetro tinha que estar estudado. Como é que vai crescer? Qual a casta social que vai atender? Aqui tem que estar estudado. A cidade crescendo de acordo com a população, como é que cresce a cidade, né? É diferente de Franca, lá é mais sapateiro, aqui é diferente. Então tem uma matriz de conjugação de informações para a cidade crescer. E nós tínhamos colocado aqui, Fabiano, demais vereadores, esse plano diretor que eu pus transitório e um plano diretor da cidade do sonho nosso, que seria 2050. Se isso virar uma coisa só, agora, precisa ter isso. Viu, Eliseu? Precisa ter. Senão, nós vamos entrar no mesmo processo desde a época do Palocci. O Gasparini fez uma lei, outro fez outra, cada um fez um, o secretário pensa de um jeito, outro pensa do outro. Esse é o processo. Então, a gente está sugerindo, podemos detalhar isso, eu volto aqui em comissões, junto com os empreendedores, com os arquitetos, com os engenheiros, para ajudar nessas interpretações, junto com a prefeitura, vamos estar nas audiências públicas, mas nós gostaríamos que vocês nos vissem como os maiores interessados pelo bem da cidade. Então, a lei 2505, que foi revogada, Maurício, ela permitia fechar os loteamentos que estão feitos aí. Então, os empreendedores que aqui estão, fizeram um folheto, uma propaganda na televisão, e falaram assim, olha, o nosso aqui é um condomínio, é um loteamento fechável. O Alphaville é um loteamento fechável. Ele urbanisticamente foi previsto documentalmente para fechar. E o município faz um decreto e autoriza a fechar. Você colhe o lixo aí dentro, põe lá fora. Tem um monte de regra que estava nessa lei, que caiu. Agora, nesse tempo, saiu a lei federal que regulou todo o fechamento no Brasil inteiro. Então, basta um decreto. Se os senhores fizerem o decreto, pedir para o Ortega fazer o decreto, ele faz isso em uma semana, será rápido, que legaliza todas essas vendas, que tem advogados, juízes, engenheiros que compraram os terrenos. Mas falta o decreto. Então, isso está faltando um pedaço. Se vocês quiserem colaborar com a legalidade dos condomínios, que aí estão feitos, esse decreto que está escrito aqui, que é o fechamento do condomínio. Essa lei que eu pus reeditar é fazer uma lei que consolida essas 2 resoluções aqui. Então, eu não sei se foi difícil entender, se ficou complexo demais, mas essa é a nossa informação, deixando muito claro que essa carta foi feita para o modelo pensante, notadamente da Secretaria do Planejamento anterior à mudança de secretário. E nós não fizemos nenhuma pressão, nenhum prefeito e ninguém. Nós expressamos o que nós estamos vivendo. Se isso redunda numa mudança de secretário, não fomos nós. Isso já vinha, talvez, correndo. Porque tem as redes sociais que falam os empresários fritaram o secretário. Eu vi isso hoje. Fritamos ninguém. O Rui é uma pessoa maravilhosa, altamente competente. O modelo pensante da secretaria, ele precisa mudar. E vai mudar com o novo governo. Então, nós estamos alinhados com o governo, com os vereadores, valorizando o nosso trabalho e vocês. Essa é a minha fala. Eu vou pedir para o Roberto, da OAB, que é uma entidade apoiadora, que tem acompanhado algumas reuniões nesse contexto, fazer as observações dele. Doutor Roberto.
Boa tarde a todos. Nós decidimos, da OAB, apoiar esse movimento em prol de uma Ribeirão Preto melhor, porque em 2 momentos pontuais nós nos manifestamos em relação, por ocasião da discussão do plano diretor, em que nós emitimos uma nota técnica, e num segundo momento, quando nós nos manifestamos sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da 2505. Então, aqui eu venho, em nome da OAB, dizer que nós só estamos apoiando esse movimento porque atuamos com coerência com aquilo que nós externamos. E o Sinduscom nada mais quer senão que haja um alinhamento para que a gente possa desenvolver uma legislação coerente, né, com aquilo que diz respeito ao desenvolvimento urbano ideal. Faço algumas pontuações, sem querer discordar, mas existe alguma situação que precisa ser pontuada. Primeiro, que realmente carece, antes de qualquer discussão de plano diretor ou alguma coisa, por conta em prol de estabilizar as seguranças jurídicas, de conseguir estabilizar as relações que se fizeram por ocasião da 2505, na vigência da 2505, é urgente mesmo que o município consiga regular essas relações por meio de decreto consolidador. Nós também já nos manifestamos por ocasião da modulação dos efeitos da 2505. Uma outra situação é que, só para colocar aqui, uma coisa é loteamento fechado, né, o residencial fechado, outra coisa é o condomínio edilício, que agora, não sei se os senhores sabem, acabou vindo de ser tratado no próprio Código Civil, continuando o residencial fechado a ser tratado por lei municipal. E eu entendo o seguinte, que nós entendemos de qualquer forma que agradecer, né, o apoio, o pedido de apoio, à Câmara dos Vereadores, nos colocamos à disposição para colaborar efetivamente de maneira proativa e para que a gente evite o que aconteceu lá atrás, né? Adverti-los de que há necessidade de instruir todo esse processo legislativo com estudos técnicos. Senão isso vai chegar, se essa discussão for para o Tribunal de Justiça e não se comprovar falta de diálogo com a população, ou seja, a participação da população através de audiências públicas, e a realização de estudos técnicos mapeando a cidade, né, toda a infraestrutura da cidade, muito provavelmente nós vamos nadar e morrer na praia. Tá? Eu acho que é importante essa discussão de mapear a cidade, drenagem e tudo mais. Isso é muito importante acontecer e com urgência. Ribeirão Preto precisa ter isso, precisa ter essa ponte para estruturar um plano diretor e que, se não for agora no plano diretor, que venha junto com a lei de uso, com as leis derivadas, né, o uso do solo. O plano diretor não precisa, ele precisa ser condensado, tratar de uma maneira mais genérica dos assuntos urbanísticos da cidade, né, do desenvolvimento do município, e relegar para as outras leis derivadas, como mobilidade, uso do solo, para assuntos específicos. É isso que a gente precisa entender efetivamente. Senão a gente vai construir um plano diretor com 400, 500 artigos. Isso é desnecessário. Tá? Outra coisa, a OAB sempre se posicionou no sentido de advertir o quanto é arriscado levar tanto tempo para aprovar um empreendimento urbano em Ribeirão Preto. Hoje, nós levamos um loteamento, leva aí no mínimo 5 anos para ser aprovado. Corre-se um enorme risco de mudar, inclusive, a legislação no transcorrer dessa aprovação. Outra coisa, as leis, elas têm que vincular o funcionário público para evitar que eles ajam com margem exacerbada de discricionariedade. Então, a lei tem que dizer para ele como é que tem que ser a quadra, qual é a distância, arruamento, o que tem que conter de equipamento urbano e se efetivamente é necessário
aquela quantidade enorme de equipamentos urbanos que depois ficam ao desuso aí, né? Áreas verdes, enfim. Queremos nos colocar à disposição para discutir isso a miúde, e a nossa casa está aberta, como sempre esteve, para toda a população e para os senhores. Muito obrigado. Dorival. Bem, desde que eu me conheço por gente, eu vejo essa briga de aprovar plano diretor nessa cidade. O plano diretor, eu entendo, eu não sou técnico, eu não sou engenheiro, mas eu entendo que um plano diretor tem que ter uma longevidade. A gente tem que pensar uma cidade que tem hoje 600 mil habitantes, nós temos que pensar essa cidade quando ela tiver 1 milhão de habitantes. Toronto, quando tinha 50 mil habitantes, eles fizeram um plano diretor e já previram a instalação de metrô. Isso não foi feito naquele plano diretor, naquele ano. Mas estava no plano diretor que a cidade teria que ter metrô dentro de um determinado tempo. Quer dizer, nós não podemos fazer um plano diretor para 7, 8, 10 anos. Temos que fazer um plano diretor para 30 anos. E eu acho que isso, a prefeitura é um plano técnico e, ao mesmo tempo, é um plano político. Eu acho que a prefeitura tem os técnicos dela, tem o pessoal que defende a parte política, mas eu acho que isso tem que ser chamada a sociedade civil para participar disso. Quer dizer, a IARP, o Sinduscom, são os técnicos, são as pessoas que sentem na carne as dificuldades e que conseguem enxergar os problemas lá na frente. Muitas vezes, o Batista me fala assim, não, porque aonde que vai a água de determinado local? Eu, como morador da cidade, eu nunca pensei nesse negócio da água. A água vai para baixo, para cima é que ela não vai. Mas acontece que tem que ter uma destinação, tem que ser uma coisa pensada para evitar problema para os que estão lá embaixo, certo? Então, essas coisas acontecem aqui em Ribeirão e não é há pouco tempo. Eu só vou dar um exemplo para vocês de como que são feitas as coisas aqui. Na esquina da minha fábrica tem um bueiro no meio da rua onde passa uma canalização de água pluvial e tem 4 esquinas e tem 4 bueiros, uma em cada esquina. Aí começou a dar uma enchente ali, encher d'água, não ia embora, eu mandei meu pessoal entrar lá dentro, dar uma olhada e tal. As 4 esquinas têm os bueiros, só que eles estão feitos ali na guia e sai uma manilha, 1,5 metro mais ou menos, e para ali. Nenhum dos 4 estão ligados no centro. Nenhum dos 4 estão ligados no centro. Falei para o meu funcionário, entra aqui dentro e dá uma olhadinha. Ele entrou, deu um mandado, falou, não, só vai até aqui, daqui para frente não tem mais nada, não tem tubo, não tem mais nada. Quer dizer, então essas coisas aqui em Ribeirão Preto acontecem demais. Nós estamos, o Batista citou o negócio do anel viário. Eu estou preocupado, nós tivemos lá, eu, o Rodrigo e muita gente, no projeto do Pacaembu, maravilhoso, vai ser um projeto de cinema, uma coisa linda. Mas o projeto é dali da entrada do Pacaembu para dentro, né, Rodrigo? Como é que esse povo vai chegar lá? São quantas? 5 mil casas? 7 mil casas. 7 mil casas, estão calculando a média de 4 pessoas por casa, são quase 30 mil pessoas. É maior que Cajuru, maior que muitas cidades aqui da região. E eu pergunto, como que essas pessoas vão chegar no seu empreendimento, sendo que ali é um anel viário de alto trânsito, de trânsito rápido? O que está se pensando para fazer isso? Ficou muito bonito lá dentro, academia, pista de ciclovia, pista de fazer exercício, escola, prédio para PM, tudo, prédio para a Secretaria da Saúde. Mas e como é que o pessoal chega e sai dali? Então essas coisas estão na mão de vocês. O Batista diz sempre o seguinte, que existe uma preocupação da prefeitura de fazer um plano diretor muito rápido, certo? Isso não vai dar certo. Então até foi feito já uma proposta de se fazer um plano diretor, mais ou menos, para resolver os problemas emergenciais. E em 2 anos de estudo,
se fazer um plano diretor realmente bem pensado. Entendeu? Se o prefeito tem pressa de fazer alguma coisa muito rápida, que faça alguma coisa para corrigir o que está acontecendo agora. Outra coisa, vocês acham, não seria normal que quem tem que apresentar um projeto para ser aprovado na prefeitura, chegasse lá, entregasse no protocolo e esse projeto andasse todas as repartições sem que você tivesse que interferir mais, até o ponto que ele voltasse aqui no protocolo e você ia lá tirar e falasse, olha, na secretaria tal você está com esse problema, na secretaria tal você está com esse, então você vai ter que resolver. Mas não você ter que pegar o processo numa secretaria, levar na outra, resolver problema aqui, quebrar galho ali. E aí vocês sabem, quando se cria dificuldade, se vende facilidade. Isso é uma coisa que tem que acabar nesse país. A gente realmente está brigando para que isso acabe. Nós temos que ter lisura, nós temos que ter tudo. Tudo isso que nós falamos aqui vai passar pela mão dos senhores. E os senhores, que são pessoas preparadas, inteligentes, pessoas que estão aqui chegando agora com uma cabeça muito boa para pensar a cidade, que vocês analisem. E qualquer dificuldade que vocês tenham, chame técnicos para esclarecer, olha, está com isso aqui no projeto, isso aqui vai funcionar, não vai e tal. Até para que vocês, se não aprovarem, tenham um motivo para não aprovar. Porque toda vez que não aprova alguma coisa aqui, diz assim, a Câmara está contra a Prefeitura. Não. Então justifique por que não aprovou, e aí não aprovamos por isso, não é possível aprovar assim. Mas para isso vocês vão precisar de apoio de técnicos. E os técnicos são as pessoas empreendedoras dessa cidade, são as pessoas que fazem essa cidade crescer, são as pessoas que com toda essa dificuldade constrói prédio, constrói condomínio, constrói bairro residencial, constrói tudo. O que meu pai já falava, meu pai que já morreu faz mais de 10 anos, ele dizia o seguinte, foi feito o conjunto residencial, e nós estamos lá na Zona Norte, foi feito todos aqueles Quintino 1, Quintino 2, Simeone, tudo aquilo lá era tudo parte de terreno do Quintino. O que foi feito? Ele vendeu tudo lá atrás, mas não vendeu aqui na frente. Toda a infraestrutura que tinha aqui nos condomínios residenciais, passaram pelos terrenos dele. Porque para chegar lá tinha que passar, e ali é tudo dele ainda, até hoje. Certo? Então isso é que a gente tem que ver para o bem da cidade. A cidade precisa crescer, Ribeirão Preto, a gente, sabe quando a gente tem um problema na casa da gente, que a gente fica escondendo e todo mundo fala, puxa vida, que família maravilhosa que é aquela família, o pai se dá bem com as crianças, com a mulher, com isso. Um dia acontece lá um divórcio, mas como? Ribeirão Preto a gente fica escondendo o nosso problema. Todo mundo que vem de fora fala bem da gente. Todo mundo, que cidade maravilhosa, que isso, que aquilo. E a gente fica aqui torcendo para que eles não descubram. Quando você sai do aeroporto, vou buscar uma visita que vem, que nem veio o nosso embaixador do Chile, você vai pegar uma visita lá no aeroporto, a hora que você sai do aeroporto, você fica querendo arrumar assunto com a visita, conversando com a visita para ela olhar para você, para ela não olhar para fora. Porque se ela olhar para fora, vai ficar ruim para nós. Tanto se você sai para a Avenida Brasil, como se você sai para Anhanguera. Sair para Anhanguera ainda é pior, certo? Então, nós temos que acabar com isso. Ribeirão Preto não merece isso. Ribeirão Preto é uma cidade rica, uma cidade que tem dinheiro, que tem condição. Apenas nós precisamos fazer com que as coisas aqui funcionem. Nós reclamamos muito de gestão no Brasil, e aqui não é diferente. Está faltando isso também. Então, eu queria que vocês, que são os homens da lei e que vai passar pela mão de vocês tudo isso, que se vocês precisarem, chame os técnicos, chame as pessoas das entidades especialistas no assunto. Se for assunto de legislação, chama o pessoal da OAB, tenha humildade para ouvir as pessoas que são técnicas, que são pessoas que podem ajudar. Aqui ninguém está a fim de atrapalhar nem de prejudicar, está a fim de ajudar. Então chame os técnicos, reúne numa sala ali, olha, está com esse problema aqui, o que vocês acham disso? Ó, isso aí não pode por isso, ou pode, isso é bom, isso é ruim, tem que melhorar aqui. E nós vamos ter um plano diretor realmente à altura da cidade de Ribeirão Preto, à altura de uma Câmara nova, à altura de uma prefeitura que se diz bem intencionada. É isso aí.
Obrigado, Orival. Com a palavra, o engenheiro Tapir. Muito boa tarde a todos. Eu sou vice-presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, e é um prazer muito grande estar aqui participando desse evento. A Associação de Engenharia é um órgão puramente técnico que congrega engenheiros, arquitetos, agrônomos, tecnólogos da área técnica de Ribeirão Preto e região. Um dos objetivos da associação é trabalhar para atender e fazer com que Ribeirão Preto tenha realmente um nível de vida muito bom. Nós já participamos de algumas reuniões para discussão do plano diretor, já foi discutido algumas vezes, e, na realidade, o que nós estamos propondo é o apoio técnico necessário para o desenvolvimento de um plano diretor que atenda todos os objetivos da cidade, que agrade a todos. Nós, da Associação de Engenharia, com os profissionais altamente capacitados que nós temos lá dentro, nós nos colocamos à disposição de apresentar mão de obra técnica para discutir, apoiar e apresentar propostas técnicas para um plano diretor altamente eficaz e altamente que atenda realmente Ribeirão Preto. Por isso, Batista, esse é o objetivo da nossa presença. A presença da associação como um órgão técnico para apoiar o estudo técnico de todo e qualquer desenvolvimento para Ribeirão Preto. Muito obrigado a todos. Então, Fabiano. Em primeiro lugar, eu parabenizo o Sinduscom, Associação Comercial, Associação de Engenharia, Comissão de Urbanismo, Planejamento, Urbanismo e Regulamentação Fundiária da OAB, Roberto Guimarães, Dorival Balbino, Batista, Tapir. Presidente, parabenizo também por ter convocado essa reunião, né? A minha pergunta é, para ficar mais claro para mim, agradeço também a presença dos empresários da construção civil aqui presentes, na plateia. O governo ele se comprometeu, finalmente, temos um governo comprometido com um plano diretor decente para a cidade, né, de fato. Mas a gente sabe que isso é um grande trabalho, é complexo, são várias peças complementares, a gente fala de plano viário, uso e ocupação do solo, código de obras, saneamento, que é um monstro, né, drenagem urbana, esgotamento sanitário, todo tipo de resíduo, mapeamento da rede subterrânea de distribuição de água, que é um outro monstrengo. São projetos que têm um cronograma de diálogo com a sociedade, de audiências, que não são todos de uma vez. Essa é uma discussão, né? Existe um cronograma, um atrás do outro, numa filinha, né? Que aconteceu. Esse é um ponto, né? E cada discussão dessa vai gerar um projeto que vai precisar ser elaborado ou contratado diretamente, ou na sociedade, no mercado, seja como for. Como o segmento, como o setor da indústria, da construção, pensa em viabilizar, que seria possível viabilizar que todos esses projetos sejam de uma vez discutidos, para que em 2 anos a gente consiga ter projetos que se comuniquem, né, entre si, que é o mais importante, para que não fique uma coxa de retalhos. Como viabilizar isso? É complexo, não é barato, é uma grande discussão, e os projetos levam tempo para ser concluídos uma vez que forem contratados. Como viabilizar isso, Batista? Olha, a pergunta do Fabiano é muito importante. Essa linha do tempo mostrou que 95 e depois as leis, que o plano diretor sempre ele é conceitual, a maioria deles, e ele é seguido de leis. Se a nossa Casa de Leis não exigir que as leis estejam todas alinhadas, uso do solo, meio ambiente, viário, a questão dos saneamentos, se isso não tiver compromissado com o tempo, vai acontecer e vai repetir o que temos aqui.
num fica pronto, o outro já ficou defasado. Porque, mais ou veja menos. bem, olha, nós tivemos aqui 2004 o meio ambiente, 2007 e reformou daí a pouco e caiu tal. Então, veja bem, de 95 até 2007 nós não tivemos leis. Ficou uma situação sempre uma lei antiga com uma lei nova. Então, o que nós colocamos aqui? Se o município, o executivo, com a vontade que está, que já tem um cronograma com vocês, e eu sinto uma capacidade enorme no novo secretário que vai impor uma velocidade mesmo. Eu acredito que essa velocidade vai ser grande. O que nós temos que tomar como preventivo? Ok, é um plano diretor conceitual? É. Eu tinha colocado a palavra transitória, não existe essa palavra, está errado o que eu fiz. Tá? Porém, as leis complementares, por exemplo, o uso do solo, não vai sair no outro dia. Vai ficar para o ano que vem. E o meio ambiente também? Vai falar um com o outro? Hoje elas não se falam. O repete, coisa repetitiva, coisa que fica, como ele disse, discricionários, problemas sérios de leis. Né? Então, o que nós temos que negociar com a proposta aqui do presidente, com muita transparência, são essas coisas. Então, o que são? O plano diretor conceitual. Ah, vamos fazer o plano, beleza? Ótimo, vamos aprovar em novembro. Ok. Está escrito quando vai estar pronta a lei de uso do solo? Quando vai ser reformada o meio ambiente? Quando vai estar o viário decidido? Está pronta? Que são leis complementares e setoriais. São 3 coisas, na minha opinião. Leis complementares, os planos setoriais, por exemplo. Setorial é uma zona leste. Não tem nada de... É um mito. Eu falo isso para quem quiser, mas virou um setor. Tá? Precisa esclarecer. O entorno da Massa Santa Teresa, por exemplo. Por que tem que ter uma densidade baixíssima? Qual que é o problema ali? Então, o ambiente que se tinha no planejamento são conceitos acadêmicos e de pessoas que não estão vendo o progresso integrado com a natureza, com as situações de que precisa. É assim, não tem que ser assim e acabou. Isso, eu acredito que a nova postura vai mudar essa questão aí. Então, os cuidados, leis complementares têm que estar escrito, os planos setoriais têm que estar resolvidos, e as contratações do cadastro do esgoto. Onde é que passa esse cano? Não tem. Tem mais ou menos. Onde é que passa a água? Tem mais ou menos. Onde é que está a drenagem? Tem mais ou menos. Tudo mais ou menos. Então, isso daí, existem cadastros, projetos, mas eles são parcialmente suficientes. Então, precisa para a cidade de vanguarda ter um compromisso dessas contratações. Por que eu estou falando isso? Se você contratar projeto de drenagem para a cidade inteira, cadastrar onde estão os tubos, onde não tem o tubo que ele falou, se conseguir cadastrar tudo isso aqui, água, porque hoje está assim, você tem lá os seus poços artesianos. Então, esse poço quebrou, ele vai lá e remaneja como é que chama aí o registro, e a água vem de cá para cá. Só que o tubo é uma ponta e uma bolsa. A água só vai para um lado. Se vai para o outro, vai vazar. E esse remanejamento é direto. Um dos motivos de vazamento é esse. Outro motivo, nós não temos caixa d'água. E tem um monte de caixa d'água abandonada sem água dentro. Então, é um caos. E eu não sei se o gotejador de água que vai floretar, se ele funciona mesmo, porque é por velocidade da água, vai passando, a gotinha vai saindo. Não está num reservatório e foi floretada a água. Então, nós temos muito problema sério de saúde, um monte de coisa. O esgoto, o último aditamento, como eu disse, é para 2033, mas ele foi pensado para alguns pontos só. Agora, por que não foi pensado na cidade inteira? Então, isso é a terceira parte, são contratação de projetos. Se nós contratarmos todos esses projetos cadastrais da cidade inteira, vocês acham que fica quanto? Não chega a 6 milhões. Vamos pôr 6 milhões. Um chute. Nós investimos... Depende do político que tiver no poder, viu, Batista? Oi? Depende do político que tiver no poder. Porque aí não tem que ter política. Eu acho que o governo... aí a Valmia Geométrica foi contratada por políticos que pagaram 5 milhões
só para fazer o plano de macrodrenagem e não entregaram. Mas eu estou dizendo. Eu sei. Eu estou dizendo mais ou menos um chute de valor aí que tem aqui. O Joaquim, cadê o Joaquim? Está aí, não? O da ERP estava aí, né? Cadê ele? O Joaquim pode até falar nisso. Então, se você contratar todo o saneamento básico de água, esgoto, drenagem, você não vai gastar 6 milhões. Agora, só para ter uma ideia, gente, nós temos a planta nova genérica de valores que está sendo reorganizada e tal, para apresentar para vocês. Está aí os novos IPTUs. Sabe quanto custou? Vocês sabem, não? 11 milhões. Então, nós estamos falando aqui alguma coisa absurda. E, além disso, nós oferecemos ao ex-secretário do Planejamento o seguinte: se o município não tiver recurso, nós nos cotizamos, os empresários, faça uma lei de uma operação interligada, pagamos esses projetos e vocês não dão as compensações de impostos. Criem a situação legal. Está aí. Vereador Papa. Bom, já está o horário avançado para todo mundo, mas boa tarde, presidente, todos que estão compondo a mesa. Uma felicidade ter vocês aqui. Eu fiz algumas anotações da fala do Batista, do presidente Dorival. Nós estamos vivendo um novo momento na cidade. Eu queria, Batista, a gente tem se empenhado em até pedagogicamente dizer que quem mandava em Ribeirão Preto até ontem não eram políticos, não faziam política, faziam negócio da pior espécie. Em primeiro lugar, isso, nós ficamos reféns de uma organização criminosa que não fazia política. Política é o que nós estamos fazendo hoje aqui, aproximando a sociedade civil organizada, quem produz da classe políticos eleitos para conduzirem essa cidade. Então, isso aqui é política. Isso aqui é política. O que nós vimos na cidade até ontem não era política, era negócio. Né? Pessoas que tinham o poder de mandar na gente sem ter qualificação para nada e fizeram negócio. Mas mandavam na gente, infelizmente. Essa fase a gente venceu. Né? Não vamos apontar o dedo para ninguém, mas foi um aprendizado para todo mundo. Que classe política vai mandar na gente? Porque, afinal de contas, são os políticos eleitos. Não é? Eu entendo, né, o que é o calvário do empreendedor quando pede uma diretriz no DAERP, que demora 90 dias, e aí, com todo respeito aos nossos técnicos, mas ela também não tinha gestão, não tinha, tanto que não tem um cadastro confiável hoje de rede de água, que a iniciativa privada vai ter que pagar para sair, inclusive. Aí, se um lunático pensasse, falando, agora eu vou pedir uma diretriz viária, mais 90 dias, ou 6 meses, porque a concessionária, o cara mandava o processo para a concessionária, e só que o empreendimento passa a 100 quilômetros da... Não, mas tem que ouvir mais 6 meses, e o calvário do empreendedor é esse. Então, ou o empreendedor ele tinha que ceder a achaque, ou ele tem que ficar na jugular da pessoa que não está deixando o processo avançar. É aceitável Ribeirão Preto, em 2017, não ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com poder e interlocução junto ao prefeito? Ainda está no papel a nossa, precisa... Não tem, mas não tinha. Porque os políticos que estavam mandando na cidade eram desqualificados para isso. Vindo diretamente ao plano diretor, eu fiz essa observação porque nós somos políticos com muito orgulho e estamos aqui nessa tarde fazendo política. O nosso plano diretor, com relação às leis complementares, eu fiz emendas dando prazo para aprovação das leis complementares, e a OAB participou com nota técnica disso. Aliás, eu felicito a OAB pela escolha do senhor, doutor, não é porque o senhor está aqui, mas há qualificação para opinar no assunto, dando prazo. O governo se comprometeu a incorporar no texto principal, nesse plano diretor mais enxuto que nós estamos pensando para a cidade agora, para destravar dessas doenças ideológicas que infelicitaram o Brasil nos últimos 13 anos,
Porque a gente lá do Ministério das Cidades que ficava ditando essas ideologias, gente que nunca produziu uma caixa de fósforo, mas mandava na gente. Então vinha lá de cima e essa doença contaminou. Contaminou. Então esse movimento de se fazer um plano diretor enxuto, que venha a destravar os investimentos, e eu também estou confiando que o novo secretário está com essa cabeça, eu espero que isso realmente aconteça. Eu levantei a lebre da contratação, na verdade fiz uma comparação, quando eu disse para você, Batista, depende do político que vai mandar fazer, porque inclusive é um gargalo. A nossa Secretaria dos Negócios Jurídicos está debruçada para entender que atitude ela vai ter que tomar, porque foi pago 5 milhões para a Valme Geométrica, o consórcio contratado pela administração anterior para produzir o levantamento de macro e de microdrenagem, eles não entregaram o serviço. Como é que vai fazer? Como é que vai superar isso? A prefeitura vai contratar de novo? Como é que o Tribunal de Contas vai ver isso? Nós temos que tomar cuidado, é um nó que a cidade vai ter que desatar, porque o serviço foi pago, ele tem que executar a empresa para entregar o serviço, porque não entregaram. Juntaram os dados que a Secretaria de Planejamento tinha e entregaram. Não fizeram o levantamento que tinha que fazer. Então, deixar claro que política é isso e que nós estamos aqui realmente para não fazer esse confronto ideológico estéril, empobrecedor, que foi feito no país e nessa cidade nos últimos anos, e, de novo, eu não vou apontar o dedo para ninguém, mas que empobreceu o Brasil e a cidade, para que essa doença ideológica seja afastada e quem produz possa trabalhar. Porque tem gente que tem terra, mas não é empreendedor. E está lá sentado em cima, e o empreendedor não empreende. Como é que a cidade está lidando com isso? Mas não havia empreendedor, Batista. Não havia político no poder, havia gente que estava fazendo negócio, que estava no lugar errado. Eu digo, é bonito enriquecer. Monta uma empresa, vai ver quanto que dói. Pagar empregado, encargos trabalhistas e produzir, ganhar do concorrente. Mas não. Então eles faziam negócio. Hoje, nós estamos com uma tremenda oportunidade de avançar. Uma tremenda oportunidade, uma histórica oportunidade de avançar. Porque a velha política não morreu. Alguns operadores da velha política, felizmente, foram afastados. E agora há espaço para avançar. Mas a velha política está viva, o egoísmo está vivo, a ganância está viva. Agora, historicamente, nós temos uma chance de parar com esse egoísmo empobrecedor, estéril, de colocar o empreendedor contra a cidade contra o empreendedor, o funcionário contra... Isso não leva a nada. Então, que nós aproveitemos esse momento histórico que a nossa cidade vive para ter essa aproximação e a gente avançar. Viu? Que isso se repita sempre. Obrigado. Boni, na sequência o Eliseu. Não é, na verdade, aqui o... Bom, primeiro, boa tarde a todos. Presidente, Batista, Dorival, Roberto, Associação dos Engenheiros, amigos. É que eu vi as suas falas e às vezes eu fico ponderando algumas coisas, quando você falou os empresários não são bem vistos, né? Imagina também nós, os políticos, então está todo mundo preocupado. Eu tenho uma preocupação muito grande, que eu conversei essa semana com alguns empreendedores, e eles falaram uma coisa que realmente me chamou a atenção, que eu não tinha atinado. Você tem um plano diretor e não tem um projeto dentro de um plano diretor. Quem apresentou um projeto? Não tem um projeto. É o que você acabou de falar. Onde estão os projetos? Você falou uma coisa que eu achei interessante, que você precisa de nós, o Legislativo. Eu vou falar eu particularmente. Eu inverto o caminho. Eu, como Legislativo, estou precisando de vocês. Porque a seriedade que tem dentro de um plano diretor, a responsabilidade que tem e a necessidade de um corpo técnico, que particularmente eu não vejo aqui. Então, eu acho que é importante, falo da minha parte, a conscientização de procurá-los. E também que vocês se sintam livres, com a liberdade também de verem ou detectarem coisas durante esses planos que possam estar nos auxiliando dentro do nosso conhecimento. Falo isso de forma bem clara, para que errar é humano, mas a gente procure não errar. Então, que a gente tenha realmente o respaldo de vocês, que são as pessoas técnicas dentro
dessa mentalidade de uma benfeitoria para a cidade, que é o nosso objetivo aqui, acho que de todos, né? Então, eu quero deixar bem claro que na minha pessoa, a minha maior necessidade, vendo um plano diretor, é que eu necessito realmente do amparato de vocês. Assim como publicamente eu falo da necessidade que eu tenho do meu jurídico, que ele é técnico dentro de tudo que a gente vê do legislativo, não é minha área, mesmo com mestrado e doutorado, não tem nada a ver com o legislativo, a necessidade que a gente tem, então, humildemente, pode estar certo que eu vou procurá-los e meu gabinete fica aberto para que vocês possam me auxiliar, porque eu sei que é de extrema necessidade perante tudo que está acontecendo nessa velocidade que a gente está percebendo. Então, isso que eu quero dizer não é o meu muito obrigado, é por favor me ajude, ok? Eliseu. Boa tarde, presidente Rodrigo Simões, a Batista, Dorival, doutor Roberto, vice-presidente da Associação de Engenharias, os empresários que aqui estão presentes, os nobres vereadores. Batista, eu, como técnico em transações imobiliárias há 35 anos, a gente tem uma vasta experiência no segmento, e eu concordo com você, quando você disse da preocupação das leis complementares. Eu acredito que, se for para fazer em 3, 4 meses, que possamos até atrasar um pouquinho, talvez 6, 8 meses, sei lá, mas que a gente faça um plano diretor um pouco mais completo, Batista, porque se deixar as leis complementares para ser discutida e adicionada posteriormente, isso vai continuar virando uma coxa de retalho e traz um grande prejuízo para o segmento. Então, eu acredito que seria muito importante pensar isso com um pouquinho mais de cuidado para que possamos fazer um plano diretor pelo menos um pouco mais completo. Tá? E não deixar para o depois, porque senão vai continuar na mesma. Nós vamos trocar 6 por meia dúzia. Porque, deixa para depois, aí começa a vir as leis que você vai emendando aqui, emendando ali, e no final não sai nada. E aí acontece de demorar os projetos, que demora hoje para a gente aprovar um projeto 5, 6 anos, e aquela checklist que quando devolve o projeto vem lá com 30, 40 solicitações, que muitas vezes, se tivesse tudo prontinho dentro do caderno do que tem que ser realizado, era simplesmente ele conferir no checklist o que precisava e o que não precisava. Então, é muito difícil trabalhar assim. Então, vamos pensar nisso, porque é a oportunidade que nós temos. E já que nós estamos todos juntos, abraçamos essa causa, vamos pensar para que a gente possa fazer um plano diretor pelo menos um pouco mais completo. Muito obrigado, Batista, e parabéns a vocês aí pela iniciativa de estar trazendo ao Legislativo essas informações tão importantes. Obrigado. Obrigado, Eliseu. Fabiano? Vamos lá. Perguntinha final. Uma curiosidade. Um projeto de mapeamento da rede subterrânea de distribuição de água, por exemplo, em quanto tempo poderia ser feito? Você consegue uma responder essa empresa que pergunta? possa pegar isso, não precisa ser uma empresa só, ela pode ser uma líder e consorciar isso, dividir em vários setores de topografias. Eu acho que isso aí em 6 meses está pronto. Não é uma coisa tão complexa assim, não. Tá? É abrir o bueiro, abrir a cota que tal. Você faz aí é rápido. Os aparelhos hoje de topografia são altamente modernos. E você está com o aparelho aqui, chega lá, descarrega na máquina, a máquina já saca o projeto. Isso é facílimo. Cadastral é facílimo, não tem nenhuma dúvida disso. Tá? Bom, eu vou responder as perguntas aí do Papa. Papa, eu tenho acompanhado, não a porcariada que está na televisão aí, que já cansou, mas os depoimentos dos cientistas que estão analisando a política brasileira e a economia. A economia está desgarrando da política. Já está claro isso, graças a Deus. Então, se a política não está legal, a economia vai. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Só que, por sorte, nós estamos juntos. Ribeirão Preto vai sair legal. Então, esse é o meu depoimento. Estamos à disposição de vocês. Você conhece a maioria dos empreendedores. E complementando também para o Boni, aqui tem pessoas com 45, 38 anos de formado, com bastante capacidade, empreendendo, trabalharam em empresas maiores, têm as suas empresas há esses anos todos
e vivem e vivenciam tudo isso. Tem arquitetos, tem o Silvio que está aqui com uma experiência enorme para esclarecer, ajudar, contemplar, o Roberto da OAB. Então, é só ligar. É só ligar. Eu até transmito isso para todos que estão aqui. Quando ligar, eu já vou ligar. O Boni está chamando. Então, os que estão aqui já estão compromissados com você, porque é público isso, com certeza. Tá? O Eliseu, que ele teve uma saidinha, mas eu quero parabenizar o Eliseu, que na quarta tentativa ele se elegeu, com uma luta danada, sozinho, com difícil as pessoas ajudarem e tal, mas eu acho que foi uma coisa boa, porque é do mercado imobiliário, ele está sempre aí atento a isso. Eu queria deixar reforçado o seguinte, o Roberto disse a questão de apagar o fogo. Então, veja bem, claro que o secretário novo do Planejamento vai impor uma velocidade muito grande. Eu o conheço há muito tempo, é um trator. E não é de hoje. Ele é assim, foi presidente da Coab São Paulo, ele foi secretário de Planejamento lá em Sorocaba, então ele sabe muito bem o que está fazendo. Agora, é claro que ele está pegando uma colcha de retalhos que ele vai ter que remendar demais. Aí nós vamos ter que ter uma transição disso. O que nós estamos falando? Bom, se não dá para fazer o plano dos sonhos, como fazer então? É só isso a pergunta. Como nós estamos garantidos que teremos as leis complementares daqui a X tempo? Teremos o saneamento básico. É que eu esperava que eu estava respondendo para você. Então, o que eu acho que tem que ficar claro? Nós estamos aqui sugerindo, se repetir o que foi no passado, deixar a lei complementar para depois, sem cravar até quando, vai acontecer de novo. Tem que ter um compromisso, porque o governo não é eterno, muda o prefeito, aí é o que aconteceu, ó. Palocci, Jable, Palocci, Mangione, Gasparini, Darcy Vera Nogueira. Vai acontecer de novo. Então, o que os vereadores têm que ficar atentos é cravar esses compromissos aí. Então, plano diretor conceitual, ótimo. Ah, bom. As leis complementares, quando é que vai ser? São 6 meses? Então, se a lei de uso do solo vai ficar pronta no ano que vem, aí tem que fazer o que o doutor Roberto falou. Consolida essas resoluções que foram feitas para funcionar sem a lei 2505, tá certo? É o que ele disse, e faz já, então, olha, enquanto esta lei não sair complementar, por favor, nós precisamos disso, para não ficar nessa situação nebulosa que está aí. Uma sugestão, até para o presidente, de repente, talvez uma reunião com o governo, com o prefeito, a gente poder ir junto, acompanhar para defender o pleito do setor, presidente, ou talvez uma convocação, ou uma reunião com os vereadores, para que a gente possa apoiar o setor, para junto com o governo, a gente mostrar dos vereadores quem estiver de acordo, logicamente, para a gente poder apoiar, para o governo ver que tem um apoio da Câmara, né? Uma sugestão só, meu presidente. Tem o nosso apoio, com certeza. Então, vereador, eu quero enfatizar mais uma vez, como o senhor pediu apoio e pediu socorro, a Associação de Engenharia está à disposição para atender nas dúvidas e nos questionamentos. O nosso corpo técnico, os nossos associados, os engenheiros, os arquitetos, os agrônomos, estão altamente capacitados e, com certeza, lhe darão um apoio significativo nas suas dúvidas. Conte conosco. Vereador Dadinho, ok? Contemplado. Mais algum vereador? Papa, tranquilo. João, Boni, Fabiano, o senhor Nelson. Então, as considerações finais aqui da mesa agora, né, Batista? Bom, repetindo a vocês, estamos aqui como empresários da indústria da construção civil, mostrando as nossas intenções. Intencionamos com esta abertura de diálogo que o presidente nos ofereceu e chamou vocês,
Nós tivemos 11 vereadores, nós temos 27, né? 3 vereadores, que maravilha. Então, a intenção nossa é colocar à disposição de vocês, alinhados com os advogados, com a OAB, com a Associação Comercial e Industrial, com a Associação de Engenharia, com o CIESP, que infelizmente não deu para vir. Então, saibam vocês que esse momento do movimento a Ribeirão Preto, que hoje tem um presidente novo da Associação Comercial, há um alinhamento dessas entidades. Nós vamos consolidar esse alinhamento. Se os advogados precisam do nosso apoio, tem nosso apoio. A Associação de Engenharia precisa do nosso apoio, tem nosso apoio. Nós não estamos desgarrados, nós estamos juntos. Esse assunto é o que vivem os empresários. É o que vivem parte dos engenheiros e arquitetos que trabalham para as consultoras, que prestam serviço e vivem também, que têm opinião para dar. Os advogados, da mesma forma, tá? Vários advogados que prestam serviço para as empresas. Tá? A Associação Comercial sabe da importância do crescimento da cidade para o centro da cidade, na água que vai inundar, tudo isso que nós estamos falando. Então, nós dissemos aqui, nós vamos crescer até 2050, vai precisar de mais estação de esgoto ou não? Se nós não tivermos essa garantia de contratação de projetos, que é o terceiro item, das 3 coisas básicas, tem que ser cravado isso. Porque isso é o bem da cidade. O Dorival falou, mas o crescimento da cidade, o que vai afetar no centro? Tudo. E aí, para finalizar, eu fui chamado aqui na Câmara, numa comissão de estudos, sobre a nova prefeitura, a ideia de se construir uma nova prefeitura, é um centro administrativo e tal. Em 1989, o João Gilberto contratou um escritório de São Paulo, que eu não preciso falar o nome, mas eu tenho até só ligar lá, um prédio de 14 andares aqui onde está o anexo. Contratou e pagou. Esse arquiteto trabalha para a empresa local hoje. Tem aqui as ideias do CEAGESP. Nosso amigo arquiteto Barilari, o saudoso Barilari, fez 2 projetos. Foi para o saco. Então, veja só, agora é a Cianê, é não sei aonde. Todas essas situações de fazer uma prefeitura nova ou um centro administrativo novo, tudo aquilo que for reformar coisa vai ser um paliativo. Essa é a nossa opinião, que nós já falamos para o Nogueira, escrito. É um paliativo. Então, as cidades que fizeram isso, e eu falei outro dia nessa comissão, eu fui um funcionário público de Franca em 1972, da prefeitura. E o Hélio Palermo inaugurou a nova prefeitura, que está lá até hoje. 72, Franca não tem nenhuma favela. Procurem lá saber por que Franca não tem nenhuma favela. E aqui tem esse monte. A gente fica pequenininho com a cidade que o Dorival falou. Todo mundo acha bonito, né? Então, estamos à disposição de vocês, vai ter as audiências, mas fora da audiência, para trocar ideia, essa reunião proposta, para que o alinhamento aconteça. Eu acho que o presidente da casa está alinhado com o governo no aspecto do diálogo, não há conluio nisso, porque eu participei de algumas conversas, de alguns diálogos, tá? Então, eu acho isso muito positivo. Claro que pode ter opinião, tem ex-vereadores que falam isso, falam aquilo, balela. Então, eu agradeço demais, viu, Rodrigo? Estou muito feliz com isso, tá? Agradeço em nome de todos que estão aqui presentes. Nós que agradecemos, doutor Roberto, Dorival, engenheiro Tapir, Batista, agradecer a presença de todos os vereadores que estiveram conosco essa tarde e dizer mais uma vez que a Câmara está totalmente aberta. Todas as ações positivas para Ribeirão Preto, as entidades serão parceiras, sim, seremos parceiros de todas as entidades que querem o bem e o progresso de Ribeirão Preto de forma tranquila, de forma republicana. E abrir, expandir, acho que acima de tudo, né, Papa, expandir esse tema, esse debate com audiências públicas para a população de Ribeirão Preto, que a gente possa
lógico, além de discutir aqui com as nossas entidades, levar também, de certa forma, seja através do Executivo, que ainda nós não vimos, pelo menos eu não tenho conhecimento, de audiências públicas marcadas pelo Executivo. Vai ter sexta que vem, e assim que chegar na Câmara de Ribeirão Preto, a Câmara abrirá. Assim que a peça estiver tramitando na Câmara, a Câmara vai abrir aí algumas audiências para que esse assunto seja debatido de forma democrática. Contem, mais uma vez, com, acredito, todos os vereadores aí, posso falar pelo colegiado, que querem o bem de Ribeirão Preto. Tá, Batista? Muito obrigado pela presença de todos. Declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.